A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta quinta-feira, 24 de junho, que a paz do Espírito Santo preencha o seu entendimento e faça você também um veículo da paz dentro da sua casa, do seu lar, para com todos com quem você convive. A vida é muito parecida com uma conta bancária. Imagine a vida como uma conta bancária. Você é familiarizado com o conceito porque provavelmente você tem uma conta bancária. E você sabe que não tem muito segredo para você ter sucesso com o seu banco, não é? Para a sua conta bancária te servir bem. Não há muito segredo. Porque para a conta bancária te ser uma solução e não um problema, você tem que colocar ali mais do que você tira. Simples assim. Se você quiser tirar mais do que você põe, então você vai começar a ter problema, vai entrar no chamado cheque especial, no chamado empréstimo, que o banco alegremente fará a você com juros altíssimos, mas você vai chegar ao momento que você não vai conseguir pagar essa dívida, porque vai fugir ao seu controle. Então, o segredo é você nunca tirar mais do que você põe, e sim colocar mais do que você tira. Aí você tem aquela conta bancária que você sabe que o dia que você precisar, você tem ali o seu crédito para você retirar, fazer a sua retirada. A vida é assim também. O grande problema, a grande razão do fracasso de muita gente na vida é que elas querem tirar de onde não colocaram. Ou querem tirar mais do que colocaram. Por exemplo, a pessoa nunca fez depósitos no seu casamento. Ela não costuma fazer depósitos na relação. O casamento é algo que você também tem que fazer depósitos. Você tem uma conta imaginária, mas existe esta conta entre você e o seu cônjuge. Uma conta em que vocês têm que depositar verdade, tem que depositar carinho, atenção, tem que depositar gentileza, respeito, amor, obviamente. Você tem que depositar confiança, intimidade e muitas outras coisas desta moeda chamada amor. Para que quando você precisar, você tenha crédito. Você tenha crédito para com o seu marido, com a sua esposa. Se você precisou de alguma coisa, você precisou de um momento em que você estava estressado, às vezes você falou uma bobagem, às vezes você agiu de forma impensada, na hora da raiva, você foi um pouco mais brusco com a tua esposa, com o teu marido, por causa de situações do dia a dia, teu marido não vai levar aquilo em grande consideração porque você tem muito crédito com ele. Então ele vai entender, não, vou dar um desconto para ela, vou dar essa concessão, esse saque para ela, porque eu sei que isso não representa ela. Mas quantos casais você vê falando assim, olha, a gente brigava por um fio de cabelo no chão. Quer dizer, a conta deles está tão baixa, zerada ou no negativo, que um probleminha causa a Terceira Guerra Mundial dentro de casa. Por quê? A conta do casal está zerada, porque nenhum dos dois vem depositando nesta conta do relacionamento. A mesma coisa é no trabalho. Você, muitas vezes, o funcionário quer pedir aumento ao patrão. Ele quer um aumento, quer uma promoção. Mas é claro que a quem o patrão vai dar a promoção? Ao funcionário que só faz o que é mandado? Ao funcionário que faz as coisas mínimas e que são esperadas? Nada mais? Obviamente que entre este
E aquele outro funcionário que está sempre fazendo algo a mais, sem pedir, sem esperar, ele não está ganhando por isso, mas ele está sendo generoso, ele está depositando nesta conta imaginária que existe entre ele e o patrão. Não é um trabalho de puxa-saco, não é? Porque isso dá para saber quando a pessoa está sendo manipuladora, mas é um trabalho real, a pessoa é verdadeira, ela se preocupa com o trabalho que ela faz, ela chega mais cedo do que precisaria chegar, ela se precisar sair mais tarde, ela vai sair mais tarde, ela não vai ficar enrolando, ela vai procurar melhorar o seu desempenho por conta própria, porque é dela. Ela é o tipo de pessoa que gosta de fazer as coisas bem feitas. Ela entende que o trabalho dela é uma representação dela. Então ela deposita nesta conta entre ela e o patrão. Quando chegar o momento em que ela precisar sacar alguma coisa, ela tem crédito. A mesma coisa o patrão com o funcionário. Não é? Às vezes o patrão quer exigir do funcionário sem ter crédito com o funcionário. O patrão trata o funcionário como escravo, e aí depois ele quer que o funcionário trabalhe como uma pessoa livre, de livre e espontânea vontade, faça melhor. Então essas contas existem em tudo na nossa vida. Existe essa conta também com Deus. Existe essa conta com Deus. Inclusive Paulo falou isso. Paulo falou quando ele tratava lá aos filipenses exatamente da questão da oferta. Ele falava assim, olha, eu estou pedindo a vocês a sua oferta, não porque eu estou interessado no dinheiro de vocês. Eu estou interessado no crédito que vai aumentar na conta de vocês com Deus. Quer dizer, Paulo falou desta conta. E nós temos, na verdade, uma conta com Deus. Nós temos uma conta. Você vê exemplos na Bíblia de pessoas que erraram muito. Há pessoas na Bíblia, personagens, inclusive grandes nomes da Bíblia, que erraram muito, fizeram coisas assim grotescas, mas que Deus considerou, não deixou impune, mas considerou, não rechaçou, não levou a pessoa não descartou a pessoa, mas perdoou e deu à pessoa a oportunidade de recomeçar, como foi o caso de Davi e outros tantos. O próprio Jacó. Mas por que Deus considerou essas pessoas? Porque essas pessoas tinham dentro de si um crédito para com Deus por causa daquilo que faziam, aquilo que eram, aquilo que depositavam, aquilo que mantinham dentro de si. Jacó era um malandro? Era. Qual era o crédito de Jacó? Sabe qual era o crédito de Jacó na conta de Deus? O crédito de Jacó era a sua dependência. Ele reconhecia que só havia uma forma que ele iria ser alguém na vida. Só havia uma forma. Era se ele tivesse a bênção de Deus. Ele não contava com as próprias forças. Ele não contava com a sua capacidade. Exatamente porque ele sabia que não tinha capacidade tanto quanto a do irmão, que ele tentava, por meio da malandragem, conseguir as coisas. Então, errado. É errado fazer isso. Mas Deus considerou, diz o texto sagrado, que Deus amou a Jacó. Amou a Jacó e desprezou a Esaú. Por quê? Esaú era cheio de si. A conta de Esaú era com ele mesmo. A conta de Esaú não era com Deus. A conta de Esaú era com ele mesmo. Esaú pensava, se eu for um homem forte, se eu souber caçar, se eu souber liderar, eu vou ser o cabeça. Então a conta dele era com ele mesmo. Ele contava com a força do braço. Jacó não contava com nada a seu próprio respeito. Então quando ele se viu em situações de precisar de algo, ele se voltou para Deus. Esse foi o crédito que ele teve. Deus relevou. Então, você tem que entender isso, porque talvez você tenha vivido sempre no vermelho na sua vida. Sua vida de relacionamento está no vermelho, sua saúde está no vermelho, né? Porque você também não deposita na sua saúde, sua vida espiritual está no vermelho, você só pensa em Deus na hora que você precisa de ajuda, de socorro, mas assim que passa a dor de barriga,
você nem diz tchau, você dá as costas para Deus e vai curtir tua vida. Você está no vermelho na vida espiritual, vermelho no casamento, vermelho na vida financeira, talvez, também, literalmente, na conta bancária. Por quê? Porque você tem vivido assim, no empréstimo. Você tem vivido no empréstimo. Você vive contando com a misericórdia das pessoas, com o crédito que as pessoas vão te dar, e você vai poder tomar emprestado. Me empresta aí um pouco de amor, me empresta aí um pouco de saúde, me empresta um pouquinho de bênção, Senhor. Tem compaixão de mim, por favor. Você põe as palminhas juntas, assim, as mãos juntas, e fica, por favor, aí você faz carinha de coitado. Né? Na hora que você precisa de crédito, você vai igual a pessoa no gerente do banco, por favor, estou precisando e tal, mas eu vou pagar e tal, tal. Você faz a carinha de coitado. Aí depois que você recebe as benesses, aí você nem acerta as contas. Então a vida vai ser cruel com você. Vai chegar um momento que você não vai ter crédito com mais nada, com ninguém, nem com você mesmo. Como há muitos por aí que não acreditam nem em si mesmos mais. Não acreditam porque perderam totalmente o crédito. Ora, Deus fala assim na sua palavra: um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Veja o paradoxo da vida. O que dá liberalmente se torna mais rico. Por quê? Porque ele aumenta o crédito. A pessoa que é liberal, a pessoa que faz mais do que ela deveria, em tudo, ela é generosa, ela se torna rica, porque ela vai aumentando. E você sabe, uma conta recheada, mesmo lá o dinheiro parado, se é uma conta que rende juros, ela vai aumentando sozinha. É assim que acontece. E é o que está escrito aqui. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Ele retém por quê? Porque ele pensa, se eu não retiver, eu vou ficar sem. Ele tem medo. Então ele não dá. E quando ele não dá, ele empobrece. Até o que tem, ele perde. Aprenda este segredo da vida. A pergunta é, como estão as suas contas, as suas várias contas das diversas áreas da sua vida? Abastadas, recheadas, rendendo juros ou no vermelho e aumentando em dívida? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
8:17. As 3 vezes que o Senhor Jesus foi tentado no deserto pelo diabo após o seu jejum de 40 dias, ele venceu a Satanás com a palavra está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. 3 armas, aliás, uma arma, 3 vezes, 3 tiros certeiros, Satanás se pôs em retirada. Pastor Anselmo, este é o segredo que nós vamos desvendar, vamos ensinar para as pessoas que querem vencer os ataques do mal em suas vidas nesta sexta-feira, a sexta-feira do Está Escrito. Bom dia. Bom dia, Bispo Renato. E tudo que ela disser está escrito, porque além dos ataques do mal, já existem as obras do mal, né? Que são as doenças, né? Os problemas no casamento, os problemas na família, os problemas que o mal já causou. E a proposta nesta sexta-feira do Está Escrito é para tudo que ela disser. Está escrito, vai ter que sair. Se ela disser está escrito para o câncer vai ter que sair. Se ela disser está escrito para os problemas do casamento, esse problema vai ter que sair porque o está escrito é a palavra de Deus e a palavra de Deus tem poder. Nada resiste à palavra e o diabo sabe disso. O diabo sabe, o encosto que está agindo na tua vida sabe do poder dessa palavra. A feitiçaria, a bruxaria, os maus olhos, a inveja, a doença, o vício, o problema no casamento, no filho. Todos os seus problemas sabem do poder da palavra, do está escrito. Então, se você tem visto algo na sua vida, um mal que tem se alojado e permanecido, vamos, nesta sexta-feira, usar desta arma. Você vai trazer a sua Bíblia, traga a sua Bíblia, você tem uma arma aí dentro da sua casa e você precisa saber usá-la. Você vai pegar a sua Bíblia e vai trazer nesta sexta-feira na Igreja Universal do Reino de Deus, na sexta-feira do Está Escrito. E se você puder fazer um jejum como Jesus, ali em jejum, ele disse as palavras está escrito para Satanás e Satanás foi derrotado, você vai fazer um jejum em prol da sua libertação, da sua vitória contra este mal. Em algum momento do dia, você vai abrir mão de uma refeição que você costuma fazer. Se você toma café da manhã, por exemplo, e quiser abrir mão do café da manhã, você então não vai ter café da manhã nesta sexta-feira. Ou o almoço, ou o café da tarde, ou o jantar, seja o que for. Você vai abrir mão de uma refeição e jejuar naquele período e você vai a uma reunião da igreja, levar a sua Bíblia e se você puder levar a rosa, como já estamos fazendo o propósito da rosa, não se esqueça, mas vamos lutar contra este mal com a arma que Jesus usou contra Satanás e venceu. Sexta-feira do Está Escrito. Como vencer tantos problemas? Tantos inimigos que se levantam. As armas que você usou até aqui foram ineficazes e repetidamente continua perdendo essa guerra. Mas existe uma arma poderosa capaz de combater e neutralizar as investidas do mal. A Palavra de Deus. No deserto, 3 vezes, o diabo investiu contra Jesus. E as 3 vezes, Jesus o venceu, dizendo, está escrito. Não há problemas, invejas e maldições que resistam ao poder dessa palavra. Por isso, nesta sexta-feira, 25 de junho, será o dia do Está Escrito. Traga sua Bíblia, pois iremos fazer uso do poder da Palavra de Deus contra o mal que se levantou na sua vida. No Templo de Salomão, às 7, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Aqui no Templo de Salomão, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 8 horas da noite. E isso também em todas as Universal, lá em Santo André, Pastor Anselmo. Em Santo André, na Avenida Santos Dumont 105, às 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 7 da noite nesta sexta-feira. Bispo, o dia do Está Escrito, e ela deve trazer a Bíblia dela para que todo esse mal saia, porque no poder da palavra tem que sair. E você pode achar o endereço da Universal mais próxima pelo nosso localizador, universal.org/.
localizar. Vamos agora às principais notícias do dia, são 8h22. Cíntia, boas notícias aí para as pessoas que estão com dificuldade de pagar o seu aluguel. Diga pra gente. Isso mesmo, bispo. O projeto de lei para evitar que as famílias em situação de dificuldade financeira fiquem sem ter onde morar por conta da falta de pagamento de aluguel foi votado no Senado Federal. O texto ele recebeu 38 votos favoráveis e 36 contrários. De acordo com essa proposta, a desocupação de imóveis, depois de pedidos judiciais, fica suspensa até o fim deste ano. A medida é válida exclusivamente para os casos em que o pagamento mensal da taxa aos proprietários não ultrapasse os R$ 600. Diante dessa medida, os produtores rurais eles afirmaram que com cancelamento temporário de ações judiciais, movimentos ligados aí à invasão de terras poderiam planejar ataques e ocupar propriedades particulares, sem o receio de serem obrigados a sair do local. Por isso, esse trecho aí acabou se transformando em uma polêmica e esse trecho foi alterado para garantir a segurança dos proprietários rurais contra as invasões ilegais. A proposta, então, ela retorna agora para a Câmara dos Deputados, que vai avaliar essa pequena mudança aí no projeto. Esperamos que o que é certo, é justo, venha a ser votado e passado aí para o bem da população. Inclusive o projeto aí de eliminar o IGPM, que está estrangulando muitos inquilinos. O IGPM que estrangula aqueles que não podem pagar um aumento de 37%, que é o IGPM atual, sobre o seu aluguel, em um ano de pandemia, em um ano em que as pessoas estão com renda reduzida, como que elas vão pagar o aumento de aluguel? Esperamos que isso venha a ser também considerado aí nas próximas semanas e meses. Vamos à próxima notícia, desta vez sobre a China, lá em Hong Kong. Isso mesmo. A última edição do jornal Pró-Democracia Apple Daily de Hong Kong será publicado nesta quinta-feira. O anúncio ele foi feito uma semana depois das autoridades locais terem determinado o congelamento de seus recursos e a detenção aí de vários diretores. Assim como o jornal, o site também deixará de ser atualizado. Essa foi a segunda vez em menos de um ano que a polícia invadiu a redação do periódico. Inclusive, o seu dono ele foi acusado de conspiração e atualmente cumpre prisão por ter participado das manifestações em favor aí da democracia em Hong Kong em 2018. O Apple Daily ele apoiou durante anos o movimento pró-democracia e nunca parou de criticar abertamente as autoridades chinesas. Pequim, no entanto, sempre tentou aí impedir que essas ideias do jornal se disseminassem e utilizou a Lei de Segurança Nacional para paralisar, dessa vez definitivamente, aparentemente, o trabalho do periódico. Então, por que essa notícia é importante você saber? A China continua aumentando o seu poder de influência no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Na semana passada nós falamos aí de um plano da China de construir uma cidade na Bahia, né? Então a China, grande aliada da esquerda, grande patrocinadora da esquerda no nosso país, e a esquerda no Brasil é PT, PCdoB, né, Partido Comunista do Brasil, PSOL e outros partidos de esquerda. Estão avançando esta agenda também sobre o nosso país. A esquerda procura fazer isso, silenciar, calar as vozes contrárias. Veja, aquela famosa frase atribuída a Voltaire que disse assim: eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Isso é uma frase que captura a essência da democracia, do pensamento livre. Você pode discordar do que eu falo, ou eu discordar do que você fala, mas você tem direito de falar, né? Veja, nem Deus impede as pessoas de falarem contra ele. E ele tem poder. Se alguém poderia censurar sem dar satisfação a ninguém, é Deus. Mas ele dá liberdade ao ser humano. A liberdade é um dom divino. Mas um regime que vem cercear, vem podar e até mesmo arrancar a liberdade, como fechar um jornal porque tem opiniões contrárias ao seu governo, isso aí é muito preocupante. E aqui no Brasil, isso traduz-se em uma preocupação com o que a esquerda também planeja para este país. Fique atento a isso. E a próxima notícia, a última notícia, é uma boa notícia, né, Cíntia?
Boa mais ou menos, né? Exatamente, bispo. Vai A acabar gente bem. vai trazer aqui um problema. Vai Não acabar bem. entendi. Fala. Vai acabar bem, exatamente. Vai trazer aqui um problema, mas também a solução. Tem muita gente que demora a superar aí o fim de um relacionamento, né? Mas tem outras que alimentam a raiva do ex por anos, como foi relatado aí por uma usuária de uma rede social. Ela grava um vídeo contando que há 5 anos ela persegue o ex-namorado, porque não aceita o fim do relacionamento. Segundo essa mulher, desde o término, ela utiliza o e-mail dele para se cadastrar em sites, em newsletter, serviços de propaganda online, tudo para que ele venha receber, né, e-mails dessas empresas. Então, dessa forma, a vingança seria encher a caixa de e-mail do homem, que teria recebido aí milhares de e-mails nos últimos anos. Eu imagino que esse rapaz ele já tenha até mudado de e-mail, né? Mas a ex fica sofrendo aí, alimentando esse sentimento de vingança contra ele, que, segundo ela, está longe do fim. 5 anos. Olha, vai gostar de sofrer assim. Eu quero convidá-la para vir à terapia do amor. Vamos curar o coração, é mais fácil, menos trabalhoso, não é? Então, hoje, inclusive, terapia do amor, nós estaremos trabalhando para a cura do interior e para as mulheres também rechaçadas, desamparadas, desprezadas, mulheres como Lia, será o foco da nossa palestra hoje, 8 da noite, aqui na Terapia do Amor, no Templo de Salomão e em todo o Brasil, em todas as localidades da terapia. Bom, Cíntia, bom dia para você, muito obrigado, até amanhã. Bom dia, bispo, até mais. 8h29 e a gente vai partir agora para falar mais exatamente sobre isso, sobre a terapia do amor, o que está preparado para hoje à noite os casais e solteiros inteligentes na série. Acompanhando esses momentos da minissérie, pastor Rodrigo, pastor Givaldo e bispo Guaraci do Rio Grande do Sul, nos faz lembrar o que nós estamos falando na Terapia do Amor às quintas-feiras, que inclusive será o foco desta palestra da quinta-feira, Lia, mulheres como Lia. A gente sabe que Lia foi desprezada pelo marido, foi desprezada pela irmã, foi desprezada pelo pai, só não foi desprezada por Deus, ela foi honrada por Deus. E realmente, a história mostra que depois do encontro de Jacó com Deus lá no Val de Jaboque, o relacionamento dele com Lia também mudou. A gente vê na história de Lia, que era desprezada, a situação não tirou o pior dela. A situação tirou o melhor dela. Hoje é comum a gente ver tantas pessoas enfrentando lutas, situações adversas, seja no casamento, vida amorosa, família, vida profissional, mas pelo fato de você não conseguir solucionar o seu problema, essa situação vem tirando a pior reação da sua parte. Nós temos visto hoje a pessoa que é amargurada, a pessoa que é depressiva, a pessoa que se torna agressiva. A Lia é uma característica de uma mulher espiritual que confiou em Deus e dali ela tirou o melhor dela e teve o resultado, porque ela foi honrada por Deus, ainda que ela tinha sido desprezada pelo marido dela, mas não por Deus. Por isso que nós temos direcionado as mensagens, principalmente para as pessoas que vêm sofrendo com isso, com desprezo, com a rejeição, mostrando que existe outro lado da moeda, né? Jacó também era desprezado, ele foi desprezado dentro da própria casa pelo pai, ele foi desprezado pelo irmão. A história dele era de um homem que se sentia rejeitado. Deus, porém, se agradou de Jacó, apesar dos seus erros. Como se agradou de Lia, também a desprezada. A gente vê, pastor Givaldo, que Deus tem uma quedinha para as pessoas desprezadas, né? As pessoas que pensam que são abandonadas por tudo e por todos, quando ela coloca a fé dela em prática, quando ela conta com Deus, então Deus se compadece dela. O problema é quando a pessoa se sente desprezada, ela se sente incapaz e ela não recorre a Deus. Então ela entra em desespero, aí vem a depressão, ela recorre a todas as forças humanas menos a Deus. Então esse desprezo acaba frustrando ela. Se ela tão somente soubesse que Deus atenta para essas pessoas, então ela nunca mais ficaria se autocomiserando, sentindo pena de si mesma, amaldiçoando a sua vida por causa da sua condição. Ao contrário, ela invocaria a Deus como Jacó invocou a Deus. Jacó sabia que a única esperança que ele tinha na vida era se Deus mudasse a sua história. Lia também sabia disso. E talvez você que está aí nessa situação nunca se tocou para isso. Que a única pessoa que pode mudar a sua história é Deus. Mas você tem que se humilhar para Ele. Contrário do que você
já fez, né, o que tem sido até aqui, se humilhando para pessoas, se humilhando para marido, filho, esposa, patrão, você se humilha para as pessoas, mas talvez você nunca se humilhou de verdade diante de Deus. E o Val de Jaboque é este encontro, este é o ponto de humilhação para a exaltação, Bispo Guaraci, que muitas pessoas estão buscando e somente vão encontrar quando elas se humilharem para Deus. O Val de Jaboque, ele é uma oportunidade única, ímpar e real da pessoa conseguir, enfim, ô Bispo Renato, ver a Deus na vida real. Parar de ver a Deus no mundo da fantasia. O senhor sabe que até chegar ao Jaboque e se desprender de tudo, porque é uma coisa interessante, né? Aquele azeite, quando ele derramou lá em Betel, ele parecia um sacrifício, mas não era. Porque na realidade ele não tinha nada a perder. Ele estava numa situação de dor, de sofrimento, de miséria, de escassez. Aquele azeite não fazia nada, não empurrava a vida dele nem para frente, nem para trás. Quando ele, na travessia do Jaboque, se desprende de tudo, e agora sim ele tinha o que perder, agora ele tinha realmente do que se despojar, porque ele tinha o que perder. Ele então pôde ver a Deus face a face. Ou seja, até chegar ao Jaboque, até se desprender, até ficar ele só, até deixar clara e reconhecida a sua dependência para com Deus, ele só tinha visto a Deus em sonhos. A partir daquele dia, ele começou a ver a Deus na vida real. E é o que está propondo o Val de Jaboque para esta pessoa, que no fundo, tem um sonho de ver a Deus. Como tinha Zaqueu, que era maioral dos publicanos e rico, mas desejava ver quem era Deus. Jacó também desejava ver quem era Deus. Mas essa visão de Deus na vida dele, ela só viria quando houvesse um desprendimento, quando ele ficasse só, sem eira nem beira, sem ter a mais nada e ninguém a quem clamar, em quem se apoiar, em quem depositar a sua esperança. E é o que a gente sugere, ô Bispo Renato, para quem está nos assistindo agora, e como Jacó, até aqui foi preterido, excluído, colocado de lado. É bom que ela entenda o que o senhor falou há minutos atrás, a inclinação que Deus tem com os zeros à esquerda, com os patinhos feios. E se ela investir no altar, vai ter uma reviravolta na vida dela, como houve na de Jacó. Vamos ver como isso acontece na prática, na vida do Ricardo, que decidiu contar com Deus para mudar a sua história. Vamos acompanhar. Eu sou Ricardo Campos, sou empresário e moro em Gramado, Rio Grande do Sul. Eu, ainda novo, conheci a Igreja Universal e a Deus através dos meus pais. Eles sempre foram um exemplo para mim, me ensinaram lá dentro de casa todos os princípios, eles me passaram tudo o que era necessário para ser um homem e ter uma família feliz e completa. Só que com o passar dos anos, eu fui me desviando dos princípios e do que eles me ensinavam e acabei indo para o mundo, me envolvendo com outras amizades. Passei por um tempo como músico, tocando em algumas bandas, e isso foi então cada vez mais me afastando de Deus. E à medida que eu participava mais das atividades do mundo, lá eu via as pessoas bebendo, fumando, usando drogas, mas eu percebia que aquela não era a minha identidade. Eu fui cada vez encontrando um vazio dentro de mim e que precisava ser preenchido, mas que não era com aquilo. Então, as roupas já eram diferentes, há momentos em que eu já fiz uma tatuagem. Buscava sempre agradar as pessoas que estavam ali ao redor. E ali no meio onde eu vivia, eu fui notando que as pessoas não eram felizes como elas aparentavam, né? Eram pessoas vazias, que mesmo as que tinham as suas famílias, elas acabavam traindo. Não eram aquele exemplo que eu tinha dos meus pais. Eu fui vendo que não havia felicidade, havia sempre uma farsa. Então eu notei que aquele momento era o momento correto para mim voltar para Deus. E assim que eu decidi então entregar minha vida para Deus, o primeiro passo foi me desligar do mundo da música. Avisei a todos que não iria mais fazer parte da banda e que a partir então eu ia viver uma vida correta, porque todos aqueles anos eu notei que eu estava me enganando. E à medida que
eu me lancei 100% para Deus, eu passei a buscar então o Espírito Santo, e aí assim como eu larguei tudo, deixei tudo para trás, rapidamente o Espírito Santo veio, e aí sim a minha vida passou a ser completa. Aquele vazio ou aquelas alegrias que eu buscava no mundo foram todas preenchidas com o Espírito Santo. Eu passei a ser uma pessoa muito mais feliz, e assim então que eu decidi entregar a minha vida para Deus, eu também fiz uma mudança de cidade. Eu saí da cidade de São Paulo, fui até Joinville, Santa Catarina. Chegando nessa cidade, sem nada, eu tive a oportunidade de pegar uma mercearia que estava fechada, falida, então reabri-la. As condições eram bem precárias, porque eu não tinha sequer uma cama, eu dormia ali num colchão atrás do balcão, todas as vezes que eu fechava a loja. Banheiro não tinha chuveiro, eu tinha que improvisar ali na própria caixa de descarga, ligar. A única coisa que me restou naquele momento foi um teclado, da época ainda que eu era músico e tocava na banda, e se eu venderia esse teclado para comprar mercadorias para poder alavancar essa loja, ou se eu sacrificava a Deus e ficava totalmente na dependência dele. E foi o que eu fiz, foi assim a minha primeira fogueira santa. Um mês após aquela situação, eu já estava num lugar bem maior, muito melhor, e aí a única coisa que me faltava era ter uma família. Me chamo Ariane Haldenberg, tenho 39 anos e sou empresária. E hoje já são quase 17 anos de casado, né? Eu tenho um marido abençoado que, ao contrário dele, eu não tinha uma estrutura familiar, né? Não tive bons exemplos, né, de pai e mãe, de como cristãos. Então hoje eu tenho um casamento que nem sonhos eu imaginava ter, um marido fiel, tenho um casamento muito estruturado, que apesar de todas as lutas, nós sempre estamos juntos, vamos juntos para o altar, sempre concordando, sempre em concordância pelo Espírito de Deus. Eu tenho certeza disso, que é sempre movido por Ele, e por isso Deus tem abençoado. Então Deus passou a moldar a minha vida e dar direção. Eu fui então estudar gastronomia, me formei, depois disso fui para a Espanha, lá eu também estudei, me aperfeiçoei na parte de confeitaria e chocolate, retornei para o Brasil. Nesse mesmo ano, Deus me deu uma ideia, eu criei um snack de chocolate chamado Brownie Burger, então passei a viajar pelo Brasil inteiro vendendo esse produto. Ele fazia bastante sucesso na época, então eu montei o meu primeiro caminhão, meu primeiro food truck. E chegou um momento em que, fazendo ali os eventos, Deus deu a direção de que eu deveria então ter a minha confeitaria própria. E, mais uma vez, em uma fogueira santa, o que eu precisei? Vender aquele caminhão para poder ou montar essa minha primeira confeitaria, ou então sacrificar a Deus, ficar na dependência como eu tinha ficado anos atrás naquele meu primeiro sacrifício. E eu deixei toda a minha fonte de renda no altar. Alguns meses depois veio a minha primeira confeitaria e a partir daí eu fui então criando uma rede de confeitarias. Então veio mais uma mudança de cidade. Nós saímos da cidade de Joinville e viemos para a cidade de Gramado, e aí então chegamos em plena pandemia. E aí passamos ali por um momento complicado, porque pandemia, todas as lojas fechadas, mas ao mesmo tempo eu via que ali era a oportunidade da gente entrar na cidade, que hoje é a capital do chocolate. Então abrimos a nossa primeira loja em plena pandemia, ela já logo abriu fazendo bastante sucesso. Hoje nós temos aí nessa loja 11 funcionários. Já seguimos com o projeto, então, de ter a minha própria fábrica de chocolate, produzir o meu próprio chocolate. Eu vou produzir ele desde a amêndoa de cacau até a barra final. Então eu vou até a fazenda, busco o cacau de qualidade, faço todo o processamento dele, e aí tem os chocolates de origem, não só do Brasil, mas também de outros países como Nicarágua, Madagascar, Filipinas. Eu participei de competições importantes a nível nacional e internacional. Todas elas eu até com pouca experiência na época, mas Deus me honrou e eu ganhei praticamente todas as competições. Prêmios importantes como melhor chefe patisseiro do Brasil, melhor snack de chocolate, melhor torta do World Chocolate Master, e um desses prêmios, em 2014, foi melhor receita de chocolate gourmet aqui na cidade de Gramado, que com o passar depois de 6 anos, eu acabei retornando nessa cidade para montar minha própria fábrica de chocolate.
E hoje o que eu tenho de mais importante, de mais valioso na minha vida é o Espírito Santo, né? Que sem ele nós não somos nada. Então, para mim, ele é tudo, né? É o que preencheu todo o meu vazio, é ele que nos dá a direção de tudo, do meu casamento, da minha família completamente feliz, e é o que eu quero deixar para minha filha. Se ela continuar nos caminhos de Deus, com certeza ela vai ter e vai continuar esse legado de ser a própria bênção pelo Espírito Santo. Mas o mais importante de toda essa caminhada com Deus não é aquela glória que eu buscava para mim, né, ou o reconhecimento que eu queria para mim na época de músico, na época da banda, e sim poder que o nome de Deus seja glorificado. Hoje eu consigo patrocinar a obra de Deus, participar mais, ter uma família abençoada, ser um exemplo para outras pessoas. Isso é o mais importante, de poder estar com Deus, servir a Deus. Hoje tenho uma família abençoada, tenho a nossa filha, sigo os mesmos exemplos em que eu aprendi com os meus pais, que eles me passaram os valores, servir de exemplo para outras pessoas, e esse é o maior propósito de Deus na nossa vida. Não é difícil entender essa proposta, não é? Por que Deus faz esta obra na vida das pessoas como o Ricardo, a sua esposa? Pastor Givaldo, Bispo Guaraci, Pastor Rodrigo. Porque Deus quer que as pessoas tenham testemunhos e sejam testemunhas. Como que Deus se manifesta? Deus, que é um ser invisível, que é espírito, se manifesta no mundo material. Ele se manifesta através das pessoas que o servem, que praticam a palavra dele, e ele então cumpre essa palavra na vida dessas pessoas. Por isso, Jesus disse para um de seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Ricardo hoje, vê o Pai. Não porque ele tem sucesso financeiro, mas porque ele tem caráter, ele tem família, ele pratica os valores da fé. É uma pessoa que se tornou uma nova pessoa, uma nova identidade, tendo crescido dentro da igreja e se afastado, voltado lá para o mundo e visto que a vida lá fora é uma vida de falsidade, ele entendeu, não há outro caminho a não ser o caminho da fé. Então Deus é glorificado nele hoje através desse conjunto. E quem olha para a sua vida, vê quem? Essa é a pergunta que você deveria fazer. Quem olha a vida do Ricardo, que era um Zé Ninguém, que hoje é alguém na vida, vê Deus. Mas quem olha para a sua vida financeira, seu casamento, sua saúde, vê o quê? Por isso que existe o altar, né, bispo? O altar não deve nada a ninguém. Você entrega no altar o câncer, o altar devolve a saúde. Você entrega no altar os seus problemas, o altar devolve a solução. Então, o altar não é lugar de perder, é lugar de ganhar. Quando a pessoa ela coloca essa fé que ela tem em prática, então Deus passa a dar tudo o que ela precisa. Só vê que as pessoas conseguem algumas coisas, umas conseguem muitas coisas, bastante coisas, mas ela não tem tudo. Porque tudo só o Espírito de Deus pode dar a ela. E é isso que essa pessoa que nos acompanha precisa entender. Enquanto ela não recorreu ao altar, ela vai ter alguma coisa. Ela casou, mas ela não é feliz no casamento. Ela construiu uma família, mas a família é um inferno. Ela luta para trabalhar, até ganha dinheiro, mas o dinheiro vai embora, ela não sabe nem com que foi. Porque ela sempre vai ter algumas coisas, pode ter bastante. Mas só quem tem a vida no altar, bispo, tem tudo. Então, você que está acompanhando isso, esses argumentos, essas palavras, esse testemunho, o que você deve pensar? O que você pode pensar, fazer se você quiser? Porque não adianta você absorver informações. Você tem que colocar em prática, colocar provas. Se o que nós estamos falando é verdade, você tem que colocar isso em prática e ver se funciona ou não. Você pode chegar para Deus e falar para Ele: meu Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou Israel, se o Senhor é esse mesmo Deus que fez tudo lá no passado, que fez isso na vida do Ricardo, que eu vi aí o testemunho dele, por que o Senhor não faz na minha vida? O que o Senhor quer de mim? Eu estou disposto a fazer a minha parte. E se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor transformar a minha vida, eu vou te servir, eu vou te glorificar. Deus vai mostrar para você o que você tem que fazer. Você tem que ir para o altar, você tem que entregar a sua vida. Se você colocar essa vida do jeito que está,
nas mãos dele, ele vai poder fazer, trabalhar na sua vida e transformá-la. Mas depende da sua atitude, não depende de Deus, depende de você. Prepare aí agora a identidade, o seu RG. Se você já está na fogueira santa do Val de Jaboque, então pegue aí a identidade que você já deve ter colado a sua foto. Ou se você ainda não tem, pegue o seu RG, o seu documento de verdade, que daqui a pouquinho a gente vai fazer a oração e pedir a Deus essa identidade transformada, a identidade espiritual, o novo RG espiritual, a mudança do seu interior. O Bispo Guaraci vai começar a oração daqui a pouco, direto lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Assim que voltarmos dessa mensagem, Bispo Guaraci, por favor, o senhor pode iniciar a oração e na sequência nós concluímos daqui. Mulher, forte, guerreira, mãe, muitas vezes multitarefas. No dia a dia, a mulher mostra o seu grande valor para o chefe, para o marido, para os filhos. Mas, por outro lado, muitas, por causa da carência e buscando o amor de formas erradas, têm feito exatamente o contrário. E se sujeitam às piores situações. Elas são mal amadas, desprezadas, abandonadas e traídas. Essa, infelizmente, tem sido a realidade de muitas mulheres. Diante de tudo isso, a pergunta que muitas se fazem é: será que ainda tem jeito para mim? Aprenda como se valorizar e recuperar a autoestima que tiraram de você. Terapia do Amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse exato instante, aqui, na Tua presença, eu trago de mãos dadas comigo esse verdadeiro exército de Gideões, Jeftés, Davis, Jacós, ou seja, homens que em sua geração foram preteridos, excluídos, inclusive pela própria família. Meu Deus, impressiona como é que o Senhor trabalha com aqueles que não contam com uma boa expectativa, com os bons olhos de ninguém. Gente que as que estão ao redor olham para elas e as enxergam como nada ou menos do que isso. Eu tenho certeza, meu Deus, que aqueles que comigo clamam vivem nesta situação, mas que podem alegrar os seus corações, porque é com eles que o Senhor quer trabalhar, é com eles que o Senhor quer fazer uma aliança, é com eles que o Senhor quer estabelecer uma parceria fincada, selada no teu altar, que lhe permita fazer neles o que o Senhor fez em Jacó. Por isso, meu Deus, eu levanto a minha voz aqui agora, para que o Senhor penetre, meu Deus, para que o Senhor dê um mergulho profundo no mais interior deste Jacó que comigo clama, deste Jacó que levanta a voz em busca de socorro para a alma dele, sim, desta criatura que sabe que se o maior de todos os milagres não acontecer com ela, que é a troca da sua identidade, a mudança da sua natureza, qualquer outra coisa que aconteça à sua volta é mera distração, é mero engano, meu Deus, exatamente para distraí-la, para desfocá-la daquilo que realmente precisa acontecer e dentro dela. Então cria nesta criatura, seja ela católica, espírita, esotérica, adepta de seitas orientais, evangélica, não faz diferença, meu Deus. Não importa o cunho da religião dela, se agora ela está como Jacó, mas se dispõe a ouvir a tua voz, enche esta criatura de força, cria nela o vigor da fé, para que ela consiga se desembaraçar de tudo isso, inclusive da sua tradição religiosa, colocando, fincando os pés numa universal ainda hoje, meu Pai, ainda nesta quinta-feira, para que ela possa ter um encontro contigo e dali ser para aqueles que estão à volta dela um convite ao Senhor. É o que nós determinamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Sim, meu Deus, neste RG que esta pessoa tem aí em mãos, está o nome dela, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, talvez nem o nome do pai. Mas o que nós estamos te pedindo é que o Senhor coloque o teu nome entrelaçado no nome dela. Como o Senhor fez com Jacó, meu Deus, colocando o teu nome no nome dele, mudando o seu nome e chamando-o de Israel. Senhor, coloca o teu nome dentro desta pessoa, o teu espírito, e muda a mente dela. Muda a mente, porque eu sei que se o Senhor mudar a mente desta pessoa, tudo vai mudar. Toda a história desta pessoa, o Senhor vai ressignificar o passado dela, o Senhor vai dar ideias para o futuro, o Senhor vai dar forças para ela lidar com o presente. Tudo vai ficar diferente, meu Deus, quando a mente dela mudar. E é isso que nós te pedimos, um novo RG espiritual, meu Pai, para que o Senhor seja visto através dela e ela se torne testemunha e tenha testemunho. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. E você que crê, meu amigo, minha amiga, e recebe, diga assim seja, amém e graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Você pode fazer parte desta nuvem de testemunhas da Fogueira Santa do Val de Jaboque, participando na Universal já nesta quinta-feira. Aí, em Porto Alegre, Bispo Guaraci, as pessoas que quiserem já nesta quinta-feira, ou sexta, ou domingo, participar, o endereço e os horários, por favor. Nós estamos no Centro Histórico de Porto Alegre, Avenida Júlio de Castilhos, 607. Nesta quinta-feira estaremos em 7 horários. São 7 oportunidades que ela tem de se juntar a Jacó no rol, na lista dos que venceram pela fé, e a partir da mudança da identidade, da mudança da natureza. E aqui em Itaquera, pastor Givaldo? Nós estaremos na rua Augusto Carlos Bauman, 485. Nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão e em todas as Universal, a terapia do amor, tratando daquelas mulheres como Lia, que vão deixar de ser desprezadas para serem amadas, valorizadas, primeiro por Deus, depois por elas e pela pessoa amada. É a mãe solteira, né, que faz o papel de mãe e pai ao mesmo tempo dentro de casa, a viúva divorciada, a solteira que sofre com a rejeição, até mesmo a casada que sofre com o amor não correspondido. Aqui ela vai aprender como se valorizar e alcançar o sucesso também, principalmente na vida amorosa dela. E para o homem que é desprezado também, não tenha dúvida, vai ser o seu dia, a sua oportunidade. E voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais um passo rumo ao Val de Jaboque. Deus abençoe a sua vida e até lá.